Bom dia! Hoje está mais uma vez um lindo dia. A natureza é maravilhosa, né? Um dia ela se mostra com vento, outro dia ela se mostra com calmaria. Hoje, como vocês estão vendo aqui, as ondas estão bem baixinhas porque não há vento, há muita calmaria no mar e realmente um momento muito gostoso de a gente estar contato com Deus nesse momento, né? Então eu vou fazer o videozinho de hoje a respeito do livro da Honra ao Perdão Divino e vou fazer a respeito do capítulo contextualizando o testemunho. Só que esse capítulo é longo, então hoje eu vou fazer a metade deste capítulo e no próximo vídeo a outra metade, ok? Contextualizando o testemunho. Nasci em uma cidade, em uma família muito pobre, a qual me entregou para adoção desde que vim ao mundo. Fui encaminhada a uma religiosa, freira, que desejava satisfazer seu desejo de criar uma filha, o que não lhe era permitido. Então, sendo ela administradora de um asilo, foi onde fiquei até ser colocada sob a guarda de um grupo familiar, com 1 ano e 8 meses de idade. Havia um acordo entre minha mãe e aquela religiosa. Pacto que, quando a congregação religiosa a que ela pertencia e o poder judiciário tomaram conhecimento, foi desfeito e fui entregue imediatamente a uma família. Passei a ser criada por um grupo familiar de descendentes italianos, ambiente onde sofri muitos preconceitos, desde criança. Com exceção de minha mãe e 2 de meus irmãos adotivos, todos os familiares me rejeitaram. A respeito de um de meus irmãos, tinha dificuldade para manifestar seu carinho por mim. Ele muito me amava, no entanto, tal fato somente veio a meu conhecimento após a sua morte. Como vivi muito tempo isolada, escondida do mundo, não conhecia pessoas como homens e crianças. Até mesmo objetos comuns me assustavam, como bicicleta, guarda-chuva e outros. Meu pai adotivo, para me fazer um simples carinho, obrigava-se a colocar balas e chocolates no chão, para que eu me aproximasse, muito provavelmente por desconfiar da figura masculina. Eu permitia a aproximação somente de idosos e religiosos com roupas típicas, chamados hábitos. Assim, logo que fui adotada, permaneci 3 dias sem me alimentar, o que fez com que minha mãe me consagrasse a ir a um determinado lugar cumprir um voto à imagem de um santo, pessoa beatificada pela Igreja Católica, caso eu sobrevivesse. Além desses problemas de infância, o que mais marcou minha vida negativamente foram 2 questões. 1. A rejeição dos meus familiares. Isso aconteceu sempre, desde criança até a vida adulta. Eu nutria um sentimento de inferioridade muito grande em relação à minha nova família. Uma frase muito comum que eu ouvia na minha infância era a seguinte: essa é a negrinha que a minha mãe pegou para criar, ou que a tia Lídia pegou para criar. E 2. O medo de ser devolvida à minha família biológica. Essa era uma ameaça constante. E soube a respeito da minha perfilhação em doses homeopáticas. Desde os 8 anos de idade, foram-me explicando sobre as circunstâncias do processo de adoção, porém jamais falavam a verdade. Diziam que meu irmão biológico era bandido e havia morrido na prisão. Esse seria o meu destino, caso eu demonstrasse rebeldia, desobediência e ingratidão para com meus pais adotivos, pois iriam me devolver àquela situação pretérita. Imagine isso na mente e no coração de uma criança. Eu recebia isso da seguinte forma: sou um pacote que passará de mão em mão de acordo com a conveniência dos adultos. No período de criação deste trabalho literário, fui muito ministrada com relação a entender todos esses fatores,
e seus desdobramentos no meu quadro de depressão, transtorno bipolar. Nesse momento eu cito uma passagem do Marcos de Souza Borges, no livro Raízes da Depressão, Enfrentando o Grande Mal do Século, de 2011, página 43. Amor condicional. É comum vermos muitas pessoas tentando merecer o amor de Deus, algo que já nos é oferecido gratuitamente. A premissa básica do amor é a aceitação. E quando não existe aceitação, existe rejeição. Isso acontece, por exemplo, quando estabelecemos condições para aceitar alguém, principalmente um filho. Produzimos um clima de medo, de insegurança e de ansiedade. Esse é o reduto do preconceito e da discriminação. O medo de ser rejeitado em função das exigências estabelecidas gera um senso de perfeição inatingível nas crianças. Disso surgem muitas distorções, tais como comparação, perfeccionismo, intolerância discriminativa, personalidade controladora e muitos outros resíduos emocionais altamente tóxicos. A essência desse mecanismo inatingível se fundamenta na ânsia em ser aceito, em corresponder às condições impostas para receber aceitação e amor. Isso vicia a pessoa desde cedo em um comportamento marcado por ansiedade que, por fim, migra para outras áreas e circunstâncias da vida. Todo ambiente familiar que submete a criança a um estresse interno com uma ação contínua acaba deformando suas emoções. Essa ansiedade crônica vai fatigando a alma, sobrecarregando as funções orgânicas e mais cedo ou mais tarde acabará sendo substituída por um quadro depressivo. Desse modo, passei a adolescência e começo da vida adulta me movendo sempre entre uma crise e outra de identidade. Criei meu próprio mundo perfeito, onde eu era excelente e aceita como filha, amiga, irmã e namorada. Portanto, casei-me mais para me livrar da vida real e viver meu sonho de ser amada sem restrições do que para ser uma boa companheira e mãe. Isso se concretizou quando eu tinha 20 anos de idade, unindo-me a outro ser humano que também adivinha de uma família com problemas de afetividade, o que fez dele um homem muito crítico, exigente e rancoroso. Por muito tempo, fui refém de um espírito de inadequação, conforme os dizeres de Joyce Meyer, no livro Pensamentos Poderosos, 2011, página 109. Obviamente, Satanás trabalha arduamente para nos dar o que chamo de sentimento de inadequação. Ele quer que continuemos sentindo e acreditando que simplesmente não estamos à altura do que deveríamos estar e que algo está inerentemente errado conosco. Deus nos dá a justiça por meio de Jesus Cristo, ou como a Bíblia diz, fomos justificados pelo sangue de Jesus. Romanos 5:9. Minha primeira gravidez foi muito complicada e minha filha nasceu prematura, morrendo no parto. Logo em seguida, engravidei novamente. Mais uma menina, uma pérola. Para preservá-la, a chamaremos de Pérola. 4 anos depois, nasceu um menino. Quando eu estava grávida da Pérola, minha irmã biológica apareceu na minha vida totalmente desestruturada, falando-me da miserabilidade de minha verdadeira família. Contou-me que tivemos um irmão, o qual morreu assassinado. Minha mãe se suicidou aos 33 anos e o irmão dela também teve o mesmo fim trágico. Que minhas irmãs tentaram suicídio também e que uma delas era dependente química e acomedida de AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, doença incurável. Que uma das minhas irmãs, infante de tenra idade, acidentalmente derrubou o outro irmão do sexo masculino que tivemos, vindo mesmo a falecer por conta da queda. Tais revelações foram terríveis na época,
pois sempre tive medo de que todos aqueles distúrbios comportamentais, assim como as enfermidades, fossem transmitidas a mim. Vivi um casamento mais ou menos normal por 8 anos. Tínhamos uma vida financeira excelente. Meus filhos sempre estudaram em colégio particular. No primeiro ano de casada, passei em um concurso federal e cheguei a ter um salário 3 vezes maior do que o do meu esposo. Sempre tive empregada doméstica em casa, carro seminovo e todas as comodidades de uma família de classe média. Cursei a faculdade de Direito, iniciando com 33 anos, tendo que me responsabilizar por cuidar de meus filhos pequenos e minha mãe adotiva, a qual estava muito doente. Minha vida afetiva com meu esposo começou a piorar, com muitas brigas. Algumas pessoas da minha família, amigas e colegas da universidade, me incentivaram a me separar do meu marido. Apesar disso, amedrontava-me a ideia de enfrentar a vida sozinha, voltando-me a relacionamentos extraconjugais, ainda na época em que meu filho tinha poucos meses de vida. Esse foi o tempo em que a decadência em minha vida realmente começou. Quando eu estava no final do curso de Direito, depois de ter feito um tratamento para emagrecimento, onde fui erroneamente medicada, causando efeito danoso na química do meu cérebro, passei muito mal, a ponto de ter que fazer terapia. E, logo em seguida, ser obrigada a confessar o meu adultério. Foi nessa época que me diagnosticaram como portadora de depressão, mais especificamente bipolaridade. Ou seja, um dia eu estava totalmente depressiva, querendo me matar. No outro, estava extremamente eufórica, achando que resolveria todos os problemas da humanidade. Naquela ocasião, meu cônjuge aceitou continuar o casamento enquanto eu era assistida por psicóloga e tomava medicamentos psicoterápicos. Foi na terapia que descobri, segundo o profissional que realizou meu tratamento, o motivo de minha compulsão por relacionamentos sexuais ocasionais. Ela me explicou que a rejeição materna é a pior de todas as rejeições, porque no íntimo da criança fica a afirmação de que ela não foi aceita pela única pessoa a qual não teria razão alguma para rejeitá-la, sua mãe. O afeto de mãe é considerado substancialmente um amor ágape, aquele que aceita tudo, não troca seu filho por nada. Tanto que o texto bíblico de Isaías 49:15 é citado para relatar a profundidade daquele amor, adjetivando a mãe que jamais iria se separar do filho que ainda amamenta, ao comparar com o amor de Deus. A terapeuta me explicara que, no intuito de suprir essa perda de afeição, eu focava no corpo e intelecto para atrair muitos homens, na esperança de que um dia algum deles fosse suprir aquele vazio gerado pela falta da presença da minha mãe. Falta de abraço, elogios, palavras de afirmação, contato físico, entre outros. Meu interior estava contaminado com a falsa asseveração. Se nem a sua própria mãe lhe amou do jeitinho que você era, quem vai lhe amar assim? Você precisa ser muito boa em tudo que as pessoas valorizam no mundo para ser aceita. Eu sequer imaginava que colheria muita desgraça na minha vida pelo fato de acolher em minha mente tal mentira. Porém, próximo estava o momento em que eu conheceria o homem que me amaria como eu realmente era, Jesus. Então hoje ficamos por aqui, nessa parte do livro, no capítulo Contextualizando o Testemunho. Até amanhã, um abraço!